Os cientistas têm uma teoria maluca. E se todo o nosso universo estiver, na verdade, dentro de um buraco negro? Isso é chamado de cosmologia do buraco negro. Alguns especialistas têm a ideia de que nosso universo observável e tudo o que vemos ao nosso redor pode estar dentro de um buraco negro, que existe dentro de outro universo pai, ou até mesmo de um multiverso, que também poderia fazer parte de um maior e assim por diante. Como aquelas bonecas russas. Parece pura ficção científica, mas se baseia em alguns fatos curiosos. Quando os cientistas criam a linha do tempo do nosso mundo, eles dizem que tudo começou a partir de uma singularidade. Se você continuasse a apertar uma bola gigante cada vez menor, em algum momento ela ficaria super densa antes de se esmagar. Bem, é difícil de imaginar, mas no espaço é possível espremer uma quantidade absurda de massa em um ponto minúsculo. Esse ponto é chamado de singularidade. A matéria é esmagada em um espaço infinitamente pequeno, menor do que um átomo, e contém toda a mesma massa, de tudo, enquanto basicamente não ocupa nenhum volume. Dentro desse ponto de singularidade, as coisas ficam tão intensas que as regras normais da física simplesmente param de funcionar. Tudo o que conhecemos, tempo, espaço, matéria, se desfaz e não pode mais ser aplicado. Basicamente, o que acontecerá daqui para frente está além de nossa compreensão. Portanto, os cientistas dizem que esse foi o ponto de partida do nosso mundo. Quando o Big Bang aconteceu, é como se esse pequeno ponto com tudo dentro dele tivesse se expandido para todos os lugares, o que começou a formar o universo como o conhecemos. E aqui está a questão. Os cientistas supõem que a singularidade também existe nas profundezas dos buracos negros. A relatividade geral diz que um deles nasce quando algo realmente grande, como uma estrela enorme, entra em colapso sob seu próprio peso. A gravidade fica mais forte quanto maior for a massa. Com a massa de uma estrela gigante, dezenas de vezes maior que o nosso Sol, esse pequeno ponto teria uma gravidade inacreditável. É por isso que ele começa a sugar tudo o que está ao seu redor e é em curva de tal maneira o tecido do espaço-tempo que parece um buraco no espaço. E esse seria o centro de um buraco negro. É um ponto onde todas essas coisas caem e são esmagadas em outro infinitamente denso. Então, será que o nosso universo poderia ser apenas um pequeno ponto de singularidade dentro de um enorme buraco negro, dentro de outro universo? Isso seria fantástico! Agora, não é tão fácil comprimir algo a ponto de literalmente deformar o espaço-tempo. Seria necessário comprimir muito. Se você quisesse fazer um buraco negro pequeno do tamanho de um ser humano, precisaria encolhê-lo até o tamanho de um núcleo atômico. Se quiser um do tamanho de um grão de bico, precisaria comprimir todo o nosso planeta até esse tamanho. Mas o universo é 99% espaço vazio. Há trilhões de quilômetros de simplesmente nada entre as estrelas. Se você fosse juntar toda a matéria do universo, o resultado seria surpreendentemente pequeno. Tudo ao nosso redor, incluindo galáxias, estrelas, planetas e poeira, preencheria apenas cerca de 1 bilhão de anos-luz cúbicos. Seria um cubo com cerca de 1000 anos-luz de cada lado. Para efeito de comparação, somente a nossa Via Láctea tem 100 mil anos-luz de tamanho. Isso mostra como o universo é esparso. Mas nessa densidade, ela também seria muito maciça. A massa resultante provavelmente entraria em colapso em um buraco negro. E aqui está a parte mais louca. Esse buraco resultante teria aproximadamente o mesmo tamanho que o próprio universo. E também a mesma massa e energia. Assim como a mesma densidade média. O tamanho ou raio do buraco negro cresce junto com sua massa. Quanto mais coisas ele come, maior fica. Mas sua densidade funciona de forma inversa. Esse monstro fica menos denso à medida que cresce. Para um tamanho tão grande de todo o nosso mundo, ele também seria bastante esparso. E essa não é a única coincidência. Temos esse fenômeno chamado raio de Hubble, também conhecido como horizonte de eventos cosmológicos. Se imaginarmos nosso universo observável como uma bolha gigante, então pensemos em sua borda como a parte mais distante que podemos ver. Quando você está em um campo e olha ao redor, tentando enxergar o mais longe possível, seus olhos desenham um círculo. É assim. Pode haver mais além desse ponto, mas nunca saberemos. Além desse horizonte, a luz de partes distantes do universo nunca chegará até nós. Isso ocorre porque ela viaja a uma determinada velocidade e o espaço entre nós e essas regiões está se expandindo muito rapidamente. É como correr em direção a algo enquanto um vento muito forte tenta levá-lo para longe. Se não permanecermos na Terra, estaremos para sempre isolados desses cantos distantes.
Os buracos negros têm algo assustadoramente semelhante, chamado de horizonte de eventos ou raio de Schwarzschild. Esse é o ponto de não retorno. É essa linha imaginária que geralmente é retratada como um contorno de luz ao redor dos buracos negros. Qualquer coisa que atravesse um horizonte de eventos caindo dentro dele é perdida para sempre. Nenhuma luz, nenhuma matéria, nenhuma informação pode escapar de lá. A gravidade dos buracos negros é muito forte, portanto, eles são aspiradores de pó espaciais perfeitos. E como mencionamos anteriormente, se criarmos um do tamanho do universo, ele terá a mesma massa e o mesmo raio do horizonte de eventos. Enquanto alguns cientistas acham que essas podem ser apenas coincidências aleatórias, outros acreditam que é uma pista de que o nosso universo pode realmente estar dentro de um buraco negro. A teoria também sugere que ele pode não ser o único e sim poderia existir em um dos muitos espalhados em um multiverso maior. Nesse modelo maluco, cada um deles, tanto em nosso mundo quanto em nosso mundo pai, poderia levar a seu próprio universo, com seu próprio conjunto de leis e estruturas físicas. E isso seria uma cadeia muito estranha. Há uma teoria que diz que os universos poderiam nascer dentro de buracos negros, mais ou menos. Ela é chamada de Einstein-Cartan. Essa ideia também fala sobre a singularidade, mas de uma maneira diferente, e diz que, em vez de entrar em colapso em um ponto infinitamente denso, a matéria pode criar um buraco de minhoca. É como um túnel através do espaço e do tempo. Essa estrutura, também conhecida como ponte de Einstein-Rosen, poderia conectar dois lugares diferentes do nosso universo. Nesse caso, um lado do túnel é o buraco negro e do outro pode estar se formando um universo totalmente novo. Dessa maneira, poderia funcionar como um teletransporte. Assim que você passa pelo horizonte de eventos, viaja para um novo mundo. Mas nesse caso, deve haver uma saída. Alguns cientistas inventaram um conceito e o chamaram de buraco branco. Ele não existe literalmente, não até onde sabemos, mas pode ser possível, em algum lugar do outro lado. Ela serviria como uma saída de um buraco de minhoca, uma área em que a matéria é sempre ejetada em vez de puxada para dentro. Então é como se você não pudesse jogar nada ali, pois seria expelido imediatamente. Tudo é puramente hipotético, é claro. E se encaixa bem no conceito de grande rebote. Essa ideia diz que, em vez de nosso universo começar com um Big Bang singular, ele saltou de um estado anterior de colapso. Lembra da analogia da bola espremida? Bem, talvez houvesse outra bola do universo que foi super comprimida a um tamanho mínimo antes de se recuperar e expandir novamente. Assim, em vez de um universo nascido do nada, talvez vivamos em um que é uma reciclagem cósmica de outro. Há também outra versão dessa teoria, às vezes chamada de cosmologia de ondas de choque. Ela diz que o Big Bang poderia ter sido causado por um boom dentro de um buraco negro e poderia criar o universo em expansão que vemos hoje. À medida que ele avança e a densidade da matéria diminui, o buraco negro acabaria se transformando em um branco, o inverso de um negro, onde a matéria é expelida em vez de ser puxada para dentro. Mas, embora tenhamos todas essas conexões interessantes, elas não são evidências. Não há experimentos ou observações que possam provar ou refutar essas teorias malucas. Assim, por enquanto, todas continuam sendo especulações, mas pelo menos é divertido especular. Bem, estamos chamando Urano de forma errada todo esse tempo. Os astrônomos dizem que deveríamos pronunciá-lo como Urana. No entanto, não posso dizer que uma entonação diferente mude muita coisa. Entretanto, as coisas poderiam ter sido diferentes. Inicialmente, Urano deveria ter o majestoso nome de George, semelhante a um monarca, porque os astrônomos queriam batizá-lo com o nome do rei George III. No final, mudaram de ideia, e agora esse é o tema de todas as piadas. Se você pegar o custo total do lançamento de uma missão e dividi-lo pelo peso da carga, verá alguns números bastante surpreendentes. De acordo com especialistas, em 2016 costumava custar $10 mil para enviar apenas cerca de meio quilo de carga ao espaço. Mas agora os preços dispararam. A carga da espaçonave Cygnus custa mais de $43 mil por aproximadamente meio quilo, enquanto as novas transportadoras da SpaceX custam cerca de $27 mil por meio quilo. Lembra de como é caro pagar por água nos aeroportos? Agora, uma garrafa de água no espaço custaria algo entre $9.100 e $43 mil. E isso apenas para ser entregue no espaço. Quanto à água no espaço, bem, ela costumava ser considerada uma coisa muito rara,
mas na realidade há gelo em todo o sistema solar, então você não precisa comprar aquelas garrafas superfaturadas de $43 mil. Ela está presente em cometas, asteroides e até mesmo crateras difíceis de serem vistas em Mercúrio e na Lua. No entanto, não temos certeza se há água suficiente nesses lugares para sustentar colônias de pessoas. Marte também tem gelo em seus polos, escondido sob a poeira e a geada de sua superfície. Até mesmo corpos celestes menores, como o Encelados, que é a lua de Saturno, e o planeta não Ceres, têm gelo. Os cientistas da NASA acreditam que pode haver uma chance de encontrar vida na lua Europa, de Júpiter. Talvez exista água líquida sob sua casca gelada. Europa, embora seja muito menor do que a Terra, pode ter um oceano profundo o suficiente para conter 2 vezes mais água do que todos os oceanos do nosso planeta juntos. Em 2009, os cientistas que exploraram uma enorme nuvem de gás e poeira no centro de nossa galáxia se depararam com uma surpresa fascinante. Eles encontraram formiato de etila dentro da nuvem. Essa substância química é responsável pelo sabor delicioso das framboesas e tem um aroma semelhante ao do rum. Além disso, outra região próxima está repleta de álcool etílico, o mesmo tipo encontrado em muitas bebidas. Na verdade, há álcool suficiente nessa região para fornecer a cada pessoa na Terra 300 mil litros de cerveja todos os dias durante o próximo bilhão de anos. Acredite ou não, mas nós temos um buraco negro na Terra. O fato é que criar um deles em laboratório era algo indispensável. Estudar esses monstros no espaço real continua sendo um sonho distante, portanto só foi possível criar um para fazer experimentos em um laboratório. Um grupo de cientistas da Holanda queria explorar a misteriosa teoria da radiação Hawking proposta pelo icônico Stephen Hawking. Usando átomos para imitar um horizonte de eventos, eles orquestraram elétrons, causando um aumento na temperatura que se assemelhava a um espaço-tempo plano. À medida que as partículas se moviam por meio de flutuações quânticas, um anel de radiação infravermelha apareceu ao redor do buraco negro cultivado em laboratório, espelhando a ideia de Hawking. Pode parecer loucura, mas você pode ser totalmente alérgico à Lua. Resumindo, na última missão da Apollo, trouxeram mais amostras de rochas do que nunca. Além disso, nela havia o primeiro e único cientista profissional na Lua, Jack Schmitt. Ele era geólogo, e suas amostras de pedras lunares ajudaram os pesquisadores a aprender mais sobre o campo magnético e a história vulcânica do nosso satélite natural. Durante as expedições, ficou evidente que Jack Schmitt era alérgico à poeira lunar. O pó arenoso e pegajoso grudava em seu traje e em sua pele, causando irritação em seus seios nasais, nariz, olhos e garganta por algumas horas depois que ele tirava o capacete. As estrelas de nêutrons são extremamente densas, sendo basicamente apenas um monte de nêutrons esmagados em um espaço super pequeno. Se você tivesse apenas uma colher de chá desse material, ele pesaria mais do que toda a população humana combinada. E para igualar a densidade de uma estrela de nêutrons, todos teríamos que nos espremer em um espaço do tamanho de um cubo de açúcar. Não, obrigado. Quando se trata do espaço sideral, tendemos a pensar que a Terra e a Lua estão bem próximas, mas na realidade seria possível espremer todos os outros planetas do nosso sistema solar entre elas. A distância média entre nós e o nosso satélite é de cerca de 384 mil quilômetros. Se você somasse os diâmetros dos 7 planetas, ainda teria algum espaço de sobra, cerca de 8 mil quilômetros. Em novembro de 2011, os cientistas fizeram uma descoberta inovadora de um enorme reservatório de água no espaço. Essa água, equivalente a 140 trilhões de vezes toda a que existe nos oceanos da Terra, poderia fornecer a cada pessoa daqui o equivalente a um planeta de água 20 mil vezes. Esse reservatório estava localizado próximo a um enorme buraco negro que atrai matéria e emite energia, conhecido como quasar. O líquido foi formado por ondas de energia que colidiram átomos de hidrogênio e oxigênio e foi encontrado a cerca de 12 bilhões de anos-luz de distância. Quando o rover Curiosity Mars tirou sua primeira foto do pôr do sol em 2015, os cientistas estavam praticamente dando cambalhotas para trás de tanta empolgação. Acontece que o pôr do sol no planeta vermelho é tudo menos vermelho. Na verdade, tem um tom de azul deslumbrante. De acordo com a NASA, a razão por trás desse fenômeno é que a poeira na atmosfera marciana é como um filtro mágico que deixa a luz azul brilhar enquanto bloqueia os tons quentes como amarelo, laranja e vermelho. Vênus é um planeta de rotação lenta em comparação com a Terra. Ele leva 243 dias para fazer um giro completo, e faz isso na direção oposta.
Mas, embora leve mais tempo para rodar, ele gira em torno do Sol em apenas 225 dias porque está localizado muito próximo da nossa estrela. Portanto, acredite ou não, um ano em Vênus é na verdade mais curto do que o seu dia. Você pode pensar que o céu noturno deveria estar cheio de estrelas, sem nenhum espaço escuro. Essa ideia é conhecida como paradoxo de Olbers, em homenagem ao astrônomo alemão Heinrich Wilhelm Olbers. Ele achava que se o universo fosse infinito, imutável e atemporal, então deveríamos ver estrelas em todos os lugares para onde olhássemos. Mas acontece que o universo não é infinito, imutável ou atemporal. Edwin Hubble descobriu que ele está realmente se expandindo, e a radiação remanescente do Big Bang nos diz que tem cerca de 13,8 bilhões de anos. Pense em todas as velas de aniversário. Assim, a razão pela qual não vemos estrelas em todas as direções é que algumas estão muito distantes ou não existem há tempo suficiente para que sua luz chegue até nós. Durante a missão lunar Apollo 16, Ken Mattingly, o piloto do módulo de comando, teve um pequeno susto quando percebeu que sua aliança de casamento estava faltando. Toda a tripulação procurou freneticamente por ela na espaçonave, mas não teve sorte. Finalmente, no 9º dia, enquanto Mattingly estava em uma caminhada espacial, o anel foi visto flutuando pela porta da escotilha. Charles Duke Jr. tentou agarrá-lo, mas não conseguiu. Por sorte, o objeto ricocheteou no capacete de Mattingly e caiu nas mãos de Duke. É legal que o tenham encontrado, mas há muitas outras coisas que as pessoas deixaram lá em cima. Até uma escova de dentes está flutuando em algum lugar. Mercúrio já é o menor planeta de nosso sistema solar, sem contar Plutão, é claro, e o segundo mais denso depois do nosso, e, acredite ou não, está realmente encolhendo e ficando mais denso. Durante muito tempo, cientistas pensaram que a Terra era o único planeta com atividade tectônica. Mas tudo mudou quando a espaçonave Messenger passou por Mercúrio, dando-nos uma visão detalhada dele. Em 2016, a Messenger descobriu essas formações maneiras semelhantes a penhascos, chamadas escarpas de falhas. Como ainda são relativamente pequenas, os cientistas acham que são bem novas, sugerindo que Mercúrio ainda está se contraindo 4 bilhões e meio de anos após o início do sistema solar. Há cerca de 10 anos, o astronauta italiano Luca Parmitano passou por uma experiência de quase afogamento durante sua caminhada espacial devido a um vazamento de água que não foi resolvido. Ninguém sabia como aconteceu e por que Luca acabou tendo líquido em seu capacete. A NASA investigou o problema há 6 meses, mas não conseguiu determinar a causa exata da entrada de água no capacete de Luca. Um objeto que pesa bilhões de vezes a massa do nosso Sol deve ser fácil de encontrar, certo? Errado. Infelizmente, pode não ser tão simples assim, como no caso de um buraco negro perdido. Mas vamos viajar para o aglomerado de galáxias Able 2261, que abriga um buraco negro supermassivo em seu centro, ou, pelo menos, é onde ele deveria estar. O principal problema é que esse fenômeno espacial gigante não está em lugar nenhum. Ora, esses objetos supermassivos são megamonstros que se agitam lentamente nos centros de suas galáxias de origem. Eles reúnem enormes nuvens de gás e poeira ao redor, o que os faz inchar em tamanhos que a mente humana não consegue imaginar. Se um buraco negro supermassivo, como o que habita o centro da nossa galáxia Via Láctea, se aproximasse um pouco mais do nosso sistema solar, estaríamos condenados. A distância entre essa coisa enorme e a Terra poderia ser de várias dezenas de anos-luz e, ainda assim, causaria estragos por aqui. O nosso planeta, juntamente com outras coisas que compõem o sistema solar, seria puxado para a órbita do buraco negro e condenado a girar em torno dele por toda a eternidade ou mais. Quem sabe, não é mesmo? Portanto, é bom que esses monstros fiquem longe de nós no momento. Então, vamos ver o que aconteceu com esse supermassivo que fugiu daquele gigantesco aglomerado de galáxias a cerca de 2,7 bilhões de anos-luz de distância daqui. Os cientistas têm procurado por ele com a ajuda do Observatório Chandra de raios-x da NASA e do Telescópio Espacial Hubble, mas até agora, nenhum resultado. O principal problema de encontrar um buraco negro é que ele é escuro. E o espaço é, você adivinhou, escuro também. Portanto, não há nenhum tipo de contraste que possa ajudar os astrônomos a identificar um. Mas eles ainda não desistiram. Afinal, contam com muitas outras tecnologias para encontrar buracos negros, pequenos e grandes, na vastidão do espaço. Alguns desses métodos envolvem a observação das estrelas que os orbitam. Às vezes, é um sinal fraco de onda gravitacional produzido quando 2 buracos negros colidem.
Mas a técnica mais confiável é observar a poeira e o gás caindo para o seu destino. O fato é que esses objetos espaciais possuem uma gravidade insana, portanto as regiões do espaço ao redor deles geralmente são um pouco caóticas. Gás e poeira são puxados para o abismo sem fundo, comprimindo-se e aquecendo-se. Nesse processo, é liberada uma enxurrada de radiação de raios X. Assim, os astrônomos procuram fontes extremamente brilhantes desses raios no universo. É provável que sejam os últimos suspiros de aglomerados gigantes de material antes de desaparecerem em um buraco negro. Então, por que os cientistas não conseguem encontrar essas assinaturas de raios X deixadas pelo rebelde em Able 2261? Uma das coisas mais misteriosas sobre seu desaparecimento é que os radiotelescópios detectaram alguns sinais de plumas maciças de material superaquecido lançadas em algum momento nos últimos 50 milhões de anos. Elas foram provavelmente causadas por um grande buraco negro, que não se encontra em lugar algum atualmente. Portanto, no momento, só podemos jogar um jogo de adivinhação. Talvez 2 deles, de tamanho médio, tenham colidido, empurrando o gigante recém-fundido para fora do centro da galáxia. As observações das estrelas nela mostraram um aglomerado de material denso a alguns milhares de anos-luz de distância do núcleo. Talvez seja o buraco negro em fuga, mas, infelizmente, nenhum sinal de raios X está vindo dali. Ou ele ainda pode estar lá, em seu devido lugar. Mas, você sabe, dormindo. Se não receber um novo suprimento de gás e poeira, não terá nada para se alimentar. Como resultado, não pode liberar uma enxurrada de raios X. Mas, novamente, a resposta "não perturbe, o buraco negro está dormindo agora" não é muito satisfatória, porque ele não está recebendo seu alimento espacial. O que aconteceu há 50 milhões de anos? O que é aquele aglomerado de material que está se afastando rapidamente do centro da galáxia? Tantas perguntas e nenhuma resposta até agora. Pelo menos sabemos como são os buracos negros. Bom, mais ou menos. Na verdade, é a sombra do horizonte de eventos de um desses monstros visível contra um material brilhante superaquecido que cai dentro dele. A primeira foto de um buraco negro apareceu em 2019, mas os dados para sua criação foram coletados em 2017. Uma equipe internacional composta por mais de 200 astrônomos levou 2 anos para montar a imagem. Podemos admirar esse incrível fenômeno espacial graças a uma vasta rede global de telescópios chamada Event Horizon Telescope Collaboration, ou simplesmente EHT. Por que esse nome? O fato é que o horizonte de eventos é um ponto sem retorno nos arredores de um buraco negro. Não há como escapar das garras dele quando algo, por exemplo, matéria, radiação ou luz, atinge esse limite. De qualquer forma, para capturar a primeira imagem de um deles, os cientistas criaram um telescópio virtual que ficou tão grande quanto o nosso planeta, combinando a potência de 8 poderosos radiotelescópios. Mas não foi uma tarefa fácil. Os pesquisadores tiveram que apontar simultaneamente todos em uma ordem meticulosamente planejada, com a ajuda de relógios atômicos precisos ajustados em cada telescópio. Além disso, para minimizar as chances de chuva e mau tempo, eles até construíram os aparelhos em regiões super secas, como o deserto de Atacama, no Chile, e o Polo Sul. Em cada dia de observação, o equipamento coleta cerca de 350 terabytes de dados, 10 vezes mais que a quantidade diária do Grande Colisor de Hadrons. Mas vamos falar mais sobre os buracos negros em si. Existem os estelares, menores, mas ainda mais perigosos do que seus pares supermassivos. Eles aparecem quando estrelas que esgotaram seu alimento estelar caem em si mesmas. Se uma já foi grande o suficiente, ela continua se comprimindo e se comprimindo mais um pouco e pronto! Nasce um buraco negro estelar bebê. Mesmo que eu chame esse de pequeno, ele ainda é de 5 a várias dezenas de vezes mais pesado que o Sol. Ao contrário de seus irmãos massivos, os hipotéticos mini-buracos poderiam ser realmente minúsculos, não maiores que um átomo. Ainda assim, mesmo um minúsculo teria a massa de 1000 SUVs. Uma teoria afirma que toneladas de microburacos negros poderiam ter sido criados logo após o Big Bang e o início do universo. Há cientistas que chegam a dizer que alguns passam pelo nosso planeta todos os dias. Há um buraco negro supermassivo bem no meio da nossa galáxia, a Via Láctea. Seu nome é Sagitários A, e ele é 4,3 milhões de vezes mais pesado que o Sol. E não,
nós não seremos puxados para dentro dele. Sua distância para a Terra é de mais de 26 mil anos-luz, longe demais para ter qualquer influência sobre o nosso planeta. A propósito, recentemente os astrônomos descobriram que esse supermassivo pode estar vazando. Se isso for verdade, provavelmente significa que Sagitários A não é um gigante adormecido como se pensava anteriormente. Ainda pode estar ativo, e o vazamento registrado pelos pesquisadores talvez seja o soluço dele enquanto engole nuvens de gás. Quem sabe devêssemos fazer esse bebê arrotar? Se algum dia você se encontrar perto de um buraco negro, prepare-se para o fato de que o tempo ficará significativamente mais lento. Isso pode funcionar se você não estiver ansioso para envelhecer, só não se deixe levar para trás do ponto de não retorno. Outro perigo de ficar ao redor de um buraco negro é que ele pode começar a se comportar como um enorme vulcão galáctico. De tempos em tempos, esses objetos espaciais se inflamam, mas em vez de expelir lava, produzem enormes quantidades de energia. Isso abre furos no material e no gás ao redor. Há pouco tempo, os cientistas descobriram uma das maiores crateras do universo. Os telescópios de rádio e raios-x detectaram um buraco negro supermassivo que teve um ataque de fúria há muitos e muitos anos. E isso aconteceu em um aglomerado de galáxias a cerca de 390 milhões de anos-luz de distância da Terra. A cratera, deixada para trás, que na verdade era um furo feito no gás quente do aglomerado, caberia em 15 galáxias da Via Láctea. Muito bem, acho que já vou. Tchau. Imagine um gigante potente, como o Sol, entrando em conflito com um oponente minúsculo, porém poderoso, um pequeno buraco negro. A colisão é iminente e o destino do sistema solar está em jogo. O Sol será capaz de resistir à intensa atração gravitacional de um minúsculo buraco negro ou será engolido por inteiro? A resposta está nas forças em jogo, nessa colisão cósmica alucinante. Portanto, vamos analisá-las. Antes de tudo, o que é um buraco negro? Um buraco negro é uma região do espaço onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar dele. Como um aspirador de pó cósmico, ele suga qualquer coisa que se aproxime demais. Sua massa é tão grande que distorce o tecido do espaço-tempo ao seu redor. Os buracos negros são um dos objetos mais assustadores e misteriosos do universo. Uma força poderosa da natureza que desafia nossa compreensão da física. Um verdadeiro enigma do universo. Eles têm tamanhos diferentes, desde os pequenos, que têm apenas alguns quilômetros de largura, até os supermassivos, que têm bilhões de vezes a massa do Sol. A maioria deles é formada pelo colapso de estrelas maciças. Depois que o buraco negro nasce, ele começa a crescer em tamanho, devorando tudo em seu caminho. E se dois ou mais buracos negros colidirem um com o outro, podem se fundir em um enorme monstro cósmico em uma dança aterrorizante. Mas e quanto aos menores? Os menores buracos negros conhecidos são chamados de buracos negros estelares. É um tipo de buraco negro que pesa de 3 a 10 massas do nosso Sol, embora seja muito pequeno. É como se pegássemos toda a matéria do sistema solar e a espremêssemos em algo do tamanho da cidade de Nova York. E sim, ele é considerado muito pequeno. Apenas para efeito de comparação, os buracos negros de massa intermediária pesam entre 100 e 1000 massas solares. E os supermassivos pesam milhões ou bilhões de massas solares e têm um tamanho inimaginavelmente grande. Portanto, os buracos negros estelares são basicamente nada em comparação com seus parentes. Imagine uma estrela maciça maior do que o nosso Sol e com um coração feito de combustível nuclear, queimando de forma brilhante e quente. Mas à medida que a estrela fica sem combustível, a gravidade assume o controle e começa a espremer a estrela. Quanto mais ela se comprime, mais quente fica, até que o núcleo da estrela atinge uma temperatura de bilhões de graus. Por fim, o núcleo entra em colapso sob sua própria gravidade. Isso cria uma explosão maciça chamada de supernova. Esse colapso cria uma singularidade, o que significa um ponto de densidade e gravidade infinitas. Esse ponto é cercado por um horizonte de eventos, a linha invisível além da qual nada, inclusive a luz, pode escapar. E sem mais nem menos, voilá! Nasce um buraco negro estelar. Alucinante, não é mesmo? Os buracos negros estelares são o tipo mais comum de buraco negro que conhecemos. Eles podem ser encontrados em toda a nossa galáxia. Então, quais são as chances de que esse monstrinho venha atrás do nosso Sol? E, nesse caso, o que acontecerá conosco? Bem, na verdade, a probabilidade de o Sol colidir com qualquer buraco negro é incrivelmente pequena. É quase impossível que isso aconteça. Embora os buracos negros estelares sejam o tipo mais comum de buracos negros em nosso universo, eles não são nada comuns.
A chance de o Sol e algum buraco negro se cruzarem é tão rara que é basicamente como ganhar na loteria intergaláctica. Só que esse prêmio não seria tão agradável. Para 2023, o buraco negro conhecido mais próximo do nosso sistema solar é o Gaia BH1. Ele é cerca de 10 vezes mais pesado que o nosso Sol, e mesmo esse está a cerca de 1.600 anos-luz de distância de nós, o que equivale a 4 trilhões de milhas. Portanto, é seguro dizer que o nosso Sol não vai a lugar algum tão cedo. Mas nunca diga nunca. Assim como em qualquer evento astronômico, precisamos entender as diferentes maneiras pelas quais algo assim poderia acontecer. Por exemplo, isso seria possível se um buraco negro desgarrado passasse pelo nosso sistema solar, da mesma forma que um cometa ou asteroide. Infelizmente, ao contrário dos cometas e asteroides, os buracos negros são invisíveis e só podem ser detectados por sua atração gravitacional. Portanto, não é como se víssemos um grande e ameaçador buraco negro vindo em nossa direção. Em vez disso, só saberíamos da sua presença se causasse algum tipo de distúrbio nas órbitas de objetos próximos. Tá, e daí? Sabemos que o Sol é uma estrela maciça e luminosa no centro do nosso sistema solar. Tem cerca de 4,5 bilhões de anos e tem combustível suficiente para durar mais 5 bilhões de anos. Essa estrela é tão grande que é difícil até mesmo compreender seu tamanho. De fato, se você colocasse todos os planetas do nosso sistema solar dentro dela, ainda haveria espaço para mais. E ela é tão maciça que contém quase 100% da massa total do sistema solar. Portanto, é difícil imaginar como um buraco negro insignificante e pequeno, milhares de vezes menor do que essa estrela, poderia devorá-la. E você está certo, ele não vai conseguir. Bem, pelo menos não completamente. Então, imagine que um buraco negro desgarrado chegou ao nosso sistema solar e começou a se aproximar do Sol. À medida que ele se aproxima, a imensa gravidade do buraco negro começa a puxar material da superfície solar. O Sol começa a se esticar e a se distorcer. Isso é chamado de espaguetificação. Imagine um elástico sendo esticado até arrebentar. É mais ou menos isso que aconteceria com ele. Esse material reunido formará um disco giratório em torno do buraco negro, chamado de disco de acreção. À medida que mais e mais material é puxado para dentro, o disco se aquece e começa a emitir radiação intensa. E à medida que o Sol é puxado para dentro, ele começa a liberar grandes quantidades de energia na forma de luz e calor. O Sol se tornaria muito mais brilhante e quente do que antes. As camadas externas do Sol seriam vaporizadas, criando uma enorme nuvem de gás e poeira que se expandiria para fora. Seria como um show cósmico de fogos de artifício, mas com consequências terríveis. Embora fosse uma das vistas mais espetaculares do universo, não poderíamos vê-la. Como você já deve ter imaginado, a Terra passaria por um momento muito difícil. A radiação intensa e o material solar causariam grandes incêndios florestais, e o calor intenso vaporizaria os oceanos. A Terra seria banhada por um fluxo constante de partículas de alta energia e a atmosfera seria ionizada. Em resumo, as chances de sobrevivência de qualquer vida seriam próximas de zero. E essa colisão teria consequências de longo alcance não apenas para a Terra, mas para todo o sistema solar. A radiação e o calor intensos vaporizariam tudo em seu caminho. Todos os planetas seriam destruídos. Agora, o Sol, sendo um objeto muito maior do que uma estrela comum, não seria completamente devorado pelo buraco negro, mas ele seria significativamente distorcido e perturbado. A intensa gravidade do buraco negro faria com que as camadas externas do Sol fossem puxadas para longe, criando uma explosão maciça, chamada de evento de ruptura de maré. Mas, de qualquer forma, no final, o buraco negro venceria. Ele aumentaria de tamanho e um novo disco de acreção se formaria ao seu redor. Como vimos, a colisão do Sol com um buraco negro, seja ele minúsculo ou estelar, seria um evento épico e catastrófico. Mas, felizmente, como já mencionamos, a probabilidade de tal colisão acontecer é extremamente baixa. No entanto, isso não significa que devemos parar de estudar os buracos negros e seu possível impacto no universo. Quanto mais aprendermos sobre esses objetos misteriosos, mais bem equipados estaremos para entender e prever seu comportamento. Portanto, vamos continuar pesquisando, explorando e observando as profundezas do espaço. E quem sabe, um dia, talvez nos deparemos com um buraco negro que seja curioso demais e se aproxime demais do Sol. Esperamos que, nesse momento, já estejamos vivendo em outros planetas distantes. Buracos negros são enormes. Os objetos mais densos do universo têm uma massa tão grande que sua força gravitacional não deixa nada, nem mesmo a luz, escapar de suas garras.
Mas nesse mundo aterrorizante dos buracos negros, há monstros que estão em uma liga própria. Recentemente, os astrônomos descobriram um buraco negro que é 33 bilhões de vezes mais pesado que o nosso Sol. Esse gigante espacial fica no centro de uma galáxia elíptica supergigante chamada Abell 1201, que está localizada a 2,7 bilhões de anos-luz de distância do nosso planeta. Esse buraco negro é tão grande que recebeu uma designação rara, buraco negro ultramassivo. Não é de se admirar, pois ele é mais de 8.000 vezes mais pesado do que o buraco negro supermassivo no centro da nossa Via Láctea. Esse buraco negro ultramassivo foi o primeiro a ser descoberto com a ajuda de lentes gravitacionais. Esse método se baseia no fato de que objetos muito maciços, como galáxias, curvam a luz de um objeto mais distante, ampliando-a. Um aspecto positivo desse método de pesquisa é que ele permite que os astrônomos estudem também os buracos negros inativos. Isso poderia nos ajudar a detectar muitos novos buracos negros além do nosso universo local, que é como é chamada a área ao redor da nossa galáxia. Provavelmente também nos ajudaria a encontrar alguns objetos exóticos que nunca vimos antes. Agora vamos falar sobre outro instrumento incrível que nos ajuda a explorar o espaço com eficiência: o telescópio espacial James Webb. Quando o telescópio observa galáxias jovens, que pareceriam meras manchas vermelhas para você, ele vê um número surpreendente de ciclones agitando-se bem no centro. Esses são buracos negros. É interessante notar que se acreditava que os buracos negros gigantes eram grandes protagonistas no início da história cósmica. Mas o James Webb encontra regularmente um número inesperado dessas feras. Por exemplo, usando o telescópio, os astrônomos detectaram um buraco negro supermassivo de quando o nosso universo tinha menos de 600 milhões de anos. Em termos de universo, isso é apenas um bebê. Esse é o buraco negro supermassivo de alimentação ativa mais distante já observado. Ele está localizado no coração de sua galáxia hospedeira, chamada CIRS 1019. O buraco negro é surpreendentemente pequeno e não é nada maciço. Na verdade, ele é um dos menores encontrados no início do universo. Ele equivale a aproximadamente 9 milhões de sóis. Isso pode parecer muito, mas na realidade os buracos negros supermassivos tendem a crescer até bilhões de vezes a massa da nossa estrela. Tem outra coisa incomum nessa descoberta, e os cientistas estão tendo dificuldade em tentar explicá-la. Veja bem, supõe-se que um buraco negro supermassivo leve muito mais do que 600 milhões de anos para atingir seu potencial máximo. O desenvolvimento acontece quando um buraco negro se alimenta da matéria ao seu redor ou se funde com um buraco negro maior. Até mesmo buracos negros semelhantes ao que está no centro da Via Láctea, que tem quase 4,3 milhões de vezes a massa do nosso Sol, devem ser vistos no universo mais recente. Na verdade, os cientistas há muito tempo suspeitam que buracos negros supermassivos provavelmente existiam no início do universo. Mas essa teoria só foi comprovada graças ao telescópio James Webb e seu olho infravermelho. Ele mostrou que o buraco negro CIRS 1019 está mastigando ativamente toda a matéria em que pode pôr as mãos. Esses buracos negros se alimentando são geralmente cercados por redemoinhos de gás e poeira que caem dentro deles, chamados de discos de acreção. A força gravitacional de um buraco negro aquece essa matéria e faz com que o disco brilhe. E isso não é tudo. Campos magnéticos extremamente fortes produzidos no processo canalizam a matéria para os polos do buraco negro. E de tempos em tempos, essa matéria é liberada no espaço em jatos gêmeos poderosos. Eles se movem em uma velocidade próxima à velocidade da luz, o que gera uma luz incrivelmente brilhante. Os astrônomos estavam observando a galáxia que abriga o buraco negro excepcionalmente antigo como parte da Cosmic Evolution Early Releasing Survey. Eles viram a galáxia como ela era quando o nosso universo de 13,8 bilhões de anos tinha apenas 570 milhões de anos. Além do buraco negro super antigo, os cientistas identificaram dois outros, que provavelmente surgiram 1 e 1,1 bilhão de anos após o Big Bang. Eles também descobriram 11 galáxias antigas que existiam entre 470 e 675 milhões de anos após o início da história cósmica. Agora, que tal dar uma olhada nos maiores buracos negros que os astrônomos encontraram até agora e descobrir o que aconteceria com a Terra se um deles entrasse no Sistema Solar? A NGC 6066 é um monstro que cresceu e atingiu uma massa de 30 bilhões de massas solares. É uma galáxia elíptica que tem um núcleo ativo no centro. É também uma das fontes mais luminosas de raios-x. O buraco negro supermassivo dessa galáxia gera 2 jatos de rádio simétricos em direções, que é o resultado da queda de gás em seu centro.
Outra coisa peculiar sobre a NGC 6066 é que ela mostra um desvio para o azul, o que significa que está se movendo em nossa direção. Será que é hora de fazer as malas e sair do nosso sistema solar? O próximo buraco negro supermassivo, o H1821+643, está localizado na constelação de Draco, a aproximadamente 10,4 giga-anos-luz de nós. A massa desse supergigante é de mais de 30 bilhões de massas solares. Além de ser incrivelmente maciço, o buraco negro também é muito grande. Se ele substituísse o nosso Sol, seu diâmetro se estenderia até a órbita de Plutão. O próximo buraco negro, o S50014+81, é um dos mais interessantes da nossa lista. Ele tem uma massa de 40 bilhões de massas solares e é, na verdade, um blazar. É o mais energético de todos os quasares, objetos distantes superbrilhantes. A luminosidade do blazar é 300 trilhões de vezes maior do que a do Sol e mais de 25 mil vezes maior do que a luminosidade de todas as 100 a 400 bilhões de estrelas da Via Láctea juntas. Porém, como a distância até esse quasar é de cerca de 12,1 bilhões de anos-luz, não podemos vê-lo diretamente. Mas sabemos que o buraco negro central do quasar consome enormes quantidades de matéria, cerca de 4.000 massas solares de matéria a cada ano. IC1101 é uma galáxia elíptica supergigante. É a galáxia mais maciça conhecida até o momento. Como ela é elíptica, não está cheia de gás. É por isso que a formação de estrelas nessa região é muito baixa. Quanto ao buraco negro no centro dessa galáxia, ele se encontra na faixa de massa de 40 a 100 bilhões de massas solares e emite sinais claros de rádio. Mas espere por este campeão! Os astrônomos descobriram uma maravilha gravitacional do espaço que cresceu em proporções realmente inimagináveis. O buraco negro de que estou falando é o TOM 618, e ele tem o impressionante tamanho de 66 bilhões de massas solares. Sim, temos outro buraco negro ultramassivo aqui. Imagine reunir todas as estrelas da nossa galáxia Via Láctea e esmagar a matéria de que elas são feitas em um buraco negro. E ainda assim não será suficiente para criar um TOM 618. Se esse monstro substituísse o Sol, seu raio seria mais de 40 vezes o tamanho da órbita de Netuno. Você sabe que os buracos negros são incrivelmente densos. Mas isso não significa que eles sejam algum tipo de predador espacial vagando pelas galáxias e devorando tudo o que encontram pela frente. O TOM 618, por exemplo, ainda tem uma galáxia inteira cheia de estrelas e outras coisas orbitando alegremente sem serem puxadas para dentro. Portanto, a percepção de que os buracos negros são aspiradores de pó gigantes está errada. Na realidade, é incrivelmente difícil fazer um buraco negro crescer. Tente e você verá. E agora, o que aconteceria se um buraco negro supermassivo, como o que habita o centro da nossa galáxia Via Láctea, se aproximasse um pouco mais do nosso sistema solar? A resposta é simples: estaríamos condenados. A distância entre essa coisa enorme e a Terra poderia ser de várias dezenas de anos-luz, e ainda assim causaria um estrago total em nosso planeta. A Terra, juntamente com outros objetos que compõem o sistema solar, seria puxada para a órbita do buraco negro e condenada a girar em torno dele por toda a eternidade. Mas você pode relaxar e respirar fundo. Esses buracos negros enormes ficam longe da gente, no momento. Você pode pensar que cair em um buraco negro é tão fácil quanto cair em um poço gigante, mas é algo completamente diferente. Para realmente cair em um buraco negro, você precisaria de uma sorte incrível e um pouco de magia. Além disso, se você estivesse observando algo caindo em um buraco negro, você nem mesmo o veria. Por quê? Bom, vamos tentar entender a magia da física. A queda em um buraco negro é muito complicada. Em primeiro lugar, para ter a chance disso acontecer, você precisaria mirar perfeitamente e começar sua jornada de muito longe. É como tentar acertar um alvo minúsculo de uma longa distância. Isso ocorre porque os buracos negros existem dentro das galáxias, que estão repletas de outros objetos, como estrelas, planetas e nuvens de gás. Esses objetos têm suas próprias forças gravitacionais, que podem influenciar a direção que você está indo. É como se você tivesse que navegar cuidadosamente pela sala, evitando esbarrar em outras pessoas ou ser desviado do curso por seus movimentos. De maneira semelhante, ao cair em um buraco negro, você precisa navegar pelas influências de outros objetos celestes. À medida que você se aproxima, as coisas ficam ainda mais complicadas. Fazer até mesmo a menor mudança de direção exigiria uma quantidade enorme de energia que você não conseguiria gerar. É como tentar dirigir uma nave espacial sem combustível.
Isso ocorre porque a atração gravitacional do buraco negro é imensamente forte. Quando você passa do ponto chamado horizonte de eventos, não há como voltar. Você não seria capaz de controlar nada. Agora, mesmo que você tenha conseguido se manter no caminho certo e evitar todos os obstáculos, ainda há uma situação perigosa à sua espera. O calor e a energia intensos ao redor do buraco negro, chamados de plasma, o fritariam à medida que você se aproximasse. Portanto, você precisaria de uma proteção incrivelmente resistente para sequer chegar perto dele. Mas não só é quase impossível cair em um buraco negro, também é impossível ver alguém caindo nele. Por quê? Vamos descobrir. Imagine que você está em pé, longe de um buraco negro, observando algo se aproximar cada vez mais do horizonte de eventos. À medida que essa coisa, digamos que seja uma espaçonave, cai no buraco negro, duas coisas muito estranhas começam a acontecer. Primeiro, a cor da espaçonave mudará. Veja bem, a gravidade perto de um buraco negro é incrivelmente forte, muito mais forte do que experimentamos aqui na Terra. Essa gravidade intensa afeta tudo ao seu redor, inclusive a luz. Agora, a luz tem essa propriedade fascinante de transportar energia. Mas quando a luz se aproxima de um buraco negro, a poderosa atração gravitacional começa a sugar sua energia, como se estivesse roubando ela, tornando a luz mais fraca. E sabe quando você olha para um belo pôr do sol, o sol parece ter essa cor quente, laranja avermelhada? Bom, isso acontece porque quando a luz do sol atravessa a nossa atmosfera, ela se dispersa e perde algumas de suas cores azuladas de maior energia, deixando para trás as cores mais avermelhadas. Portanto, quando a luz perde energia, ela tende a se deslocar para a extremidade vermelha do espectro de cores. A mesma coisa acontece perto de um buraco negro. A luz da espaçonave perde energia devido à forte gravidade do buraco negro. Assim, a espaçonave, que inicialmente tinha sua própria cor, começa a aparecer cada vez mais vermelha à medida que se aproxima do buraco negro. É como se o buraco negro estivesse lançando seu feitiço mágico, mudando a cor da nave espacial em si. A segunda coisa estranha está relacionada ao tempo. De acordo com uma teoria da relatividade geral, a gravidade pode interferir no tempo em si. E isso funciona de uma forma muito estranha, porque ninguém, nem você, nem as pessoas a bordo de uma nave espacial, sentirá essa mudança. Para você, um observador nesse cenário, o tempo está fluindo como sempre. Você está apenas sentado ali, tomando sua limonada espacial e observando a jornada da nave espacial. Para as pessoas em uma nave espacial, as coisas são iguais. O relógio deles funciona em um ritmo normal, e eles passam o dia como de costume. Mas objetivamente, para você, seria como assistir a uma nave espacial caindo em câmera lenta. Parecerá que ela está caindo em um buraco negro há semanas ou até anos. Você pode chegar aos 80 anos e a nave espacial ainda está lá. Uma loucura, né? Agora, se o tempo fica mais lento para a espaçonave, isso significa que a luz que ela emite também fica mais lenta. Então, imagine alguém nessa espaçonave ligando e desligando uma lanterna. Mas como o tempo está se movendo muito lentamente, a luz que vem da lanterna também se move em câmera lenta. Leva séculos para que cada explosão de luz chegue a seus olhos. Você verá uma nave espacial como se estivesse assistindo a um vídeo em super câmera lenta. E quando a luz leva mais tempo para chegar aos seus olhos, ela se torna cada vez mais fraca, assim como uma estrela cadente. Assim, à medida que a espaçonave se aproxima cada vez mais do horizonte de eventos do buraco negro, ela não só começa a parecer mais vermelha, mas também mais fraca. Assim, fica cada vez mais difícil ver a nave espacial à medida que ela se aproxima do buraco negro. Ela some lentamente como uma magia de desaparecimento no maior palco do universo. É impressionante, não é? Mas isso é tudo sobre você, o observador. E como estão se saindo as pessoas a bordo? O que você realmente experimenta quando cai em um buraco negro? À medida que você se aproxima do buraco negro, algo muito estranho começa a acontecer. A gravidade próxima a um buraco negro é tão poderosa que estica e deforma tudo ao seu redor. Assim, a diferença na atração gravitacional entre sua cabeça e seus pés se torna significativa. Essa diferença cria uma força de maré que estica seu corpo como uma forma longa e fina. É um processo cientificamente chamado de espaguetificação. Essencialmente, você seria esticado para a forma de um macarrão humano. Ser transformado em espaguete pode parecer divertido para quem gosta de macarrão, mas definitivamente não é tão bom para um astronauta. Enquanto isso, as cores ao seu redor começam a se deformar e distorcer, criando um show de luzes deslumbrante. É como andar em uma montanha-russa em um túnel de arco-íris. Reviravoltas, flashes e faíscas. É uma experiência emocionante e alucinante. E o que acontece com você depende do tipo de buraco negro.
Primeiro, temos os buracos negros clássicos. Esses são buracos negros que existem para sempre. Se você cair nesse buraco negro, levará um tempo incrivelmente longo para chegar ao centro. O centro ficaria cada vez mais próximo, mas você precisaria de um tempo quase infinito para chegar até ele. Portanto, a sensação seria de que sua jornada nunca terminaria. E então temos os buracos negros que evaporam. Esses buracos negros podem se evaporar com o tempo devido a um processo chamado radiação Hawking. É como o cubo de gelo derretendo. Esses buracos negros têm uma vida útil limitada, e é basicamente impossível cair em um deles. Ao se aproximar do buraco negro em evaporação, você se vê pairando perto de seu limite, o horizonte de eventos. É como estar preso na entrada de um parque de diversões. Mas adivinhe só, esse parque de diversões está encolhendo, o buraco negro está evaporando, e à medida que isso acontece, o horizonte de eventos fica cada vez menor. Portanto, você fica bem no limite, acompanhando cada movimento dele. Mas você permanecerá para sempre nesse horizonte de eventos sem nunca cruzá-lo. Mas lembre-se, quando você passa pelo ponto de não retorno, não há como voltar. Você está em uma passagem só de ida para o misterioso coração do buraco negro, a singularidade. Na singularidade, tudo fica maluco. Nosso entendimento atual da física fica errático, então é um pouco como entrar em um show de mágica. O que acontece quando se atinge a singularidade? Existe algo do outro lado do buraco negro? Não temos a menor ideia, é um grande mistério para nós, mas talvez um dia consigamos descobrir isso. Portanto, meu amigo, é melhor admirar os buracos negros de uma distância segura e deixar sua imaginação voar com as incríveis maravilhas que eles contêm. Lembre-se apenas de manter o macarrão no prato e não perto desses criadores cósmicos de espaguete. O telescópio espacial James Webb é um equipamento absolutamente impressionante, que é cerca de 100 vezes mais potente do que o telescópio espacial Hubble. E esse último conseguiu observar lugares que estão a cerca de 13 bilhões de anos-luz de distância. Mas, recentemente, o James Webb se superou. Ele detectou algo que não deveria ter visto. Os astrônomos que utilizam o telescópio detectaram um buraco negro supermassivo de quando o nosso universo tinha menos de 600 milhões de anos, era apenas um bebezinho. Essa descoberta é o buraco negro supermassivo de alimentação ativa mais distante já observado. Ele está localizado no coração de sua galáxia hospedeira, denominada CERS 1019. O buraco negro também é um dos menores e menos maciços encontrados no universo primitivo. Ele equivale a aproximadamente 9 milhões de sóis. Pode parecer muito, mas, na realidade, os buracos negros supermassivos geralmente atingem bilhões de vezes a massa da nossa estrela. Mas o que há de tão incomum nessa descoberta e por que os cientistas estão tendo dificuldade em tentar explicá-la? Veja bem, supõe-se que um buraco negro supermassivo leve muito mais do que 600 milhões de anos para atingir seu potencial máximo. Isso acontece quando um buraco negro se alimenta da matéria ao seu redor ou se funde com um buraco negro maior. Até mesmo buracos negros semelhantes ao que está no centro da Via Láctea, que tem quase 4 ou 5 milhões de vezes a massa do nosso Sol, devem ser vistos no universo mais recente. Bem, para dizer a verdade, os cientistas há muito suspeitam que buracos negros supermassivos poderiam ter existido no universo primitivo. Mas essa teoria só foi comprovada graças ao telescópio James Webb e seu olho infravermelho. Ele mostrou que o buraco negro CERS 1019 está mastigando ativamente toda a matéria em que pode pôr as mãos. Esses buracos negros que se alimentam geralmente são cercados por redemoinhos de gás e poeira que caem dentro deles. Esses redemoinhos também são chamados de discos de acreção. A força gravitacional de um buraco negro aquece essa matéria, o que faz com que o disco brilhe como um diamante. Mas isso não é tudo. Os fortes campos magnéticos produzidos no processo canalizam a matéria para os polos do buraco negro. E de tempos em tempos, essa matéria é expulsa de lá em jatos gêmeos poderosos. Eles se movem em uma velocidade próxima à da luz, o que gera uma luz incrivelmente brilhante. A propósito, os astrônomos estavam observando a galáxia que abriga o buraco negro excepcionalmente antigo como parte do Cosmic Evolution Early Release Scene Survey. Eles viram a galáxia como ela era quando o universo, que tem cerca de 13,8 bilhões de anos agora, tinha apenas 570 milhões de anos. Além do personagem principal desse vídeo, os cientistas identificaram 2 outros buracos negros que provavelmente surgiram 1 e 1,1 bilhão de anos após o Big Bang, e 11 galáxias antigas que existiram entre 470 milhões e 675 milhões de anos após o início da história cósmica.
O mais legal de todas essas descobertas é que, até recentemente, todas as pesquisas sobre as coisas que existiam no início do universo eram em sua maioria teóricas. Mas agora, com a ajuda do telescópio James Webb, os astrônomos não só podem ver galáxias e buracos negros a distâncias inimagináveis, como também podem medi-los. Essa não é a única descoberta relacionada a buracos negros feita recentemente. Por exemplo, não faz muito tempo, os cientistas viram 2 estrelas desacelerarem em suas órbitas ao redor de buracos negros e concluíram que isso era provavelmente o resultado do arrasto produzido pela matéria escura. Essa foi a primeira vez que os astrônomos descobriram alguma evidência indireta de que grandes quantidades de matéria escura poderiam circundar os buracos negros. Agora, sobre a matéria escura. O que é ela e em que consiste? Nosso universo é composto de matéria normal, matéria escura e energia escura. A matéria normal, que é tudo que você pode ver com seus próprios olhos ou com a ajuda de instrumentos, compõe cerca de 5% do universo. Como se trata de uma fração tão pequena do universo, talvez não devêssemos chamá-la de normal? A energia escura ocupa cerca de 68% e cerca de 27% do universo é matéria escura. Essa matéria escura é apenas mais um elemento espacial que confunde os cientistas. Se a energia escura é uma força responsável pela expansão do universo, a matéria escura deve explicar como os objetos funcionam juntos. Os candidatos em potencial para a matéria escura variam de partículas estranhas a objetos superdensos. Mas, embora os astrônomos não consigam entender o que é exatamente a matéria escura, eles sabem com certeza o que ela não é. Essa matéria é escura. Portanto, podemos descartar estrelas e planetas visíveis. Ela também não pode ser nuvens escuras de matéria normal. Caso contrário, os cientistas seriam capazes de detectá-la. A matéria escura não é antimatéria, pois os astrônomos não veem os raios gama únicos que aparecem quando a antimatéria entra em contato com a matéria. E a matéria escura também não é um buraco negro gigantesco do tamanho de uma galáxia. Em outras palavras, a matéria escura ainda é um mistério para nós, tanto quanto a energia escura. De qualquer forma, voltemos à possível matéria escura descoberta ao redor dos buracos negros. Se isso for confirmado, será um grande avanço na pesquisa da matéria escura. O que ajudou os cientistas a chegar a essa ideia é que a matéria escura interage gravitacionalmente, influenciando a matéria comum. Assim, uma equipe de pesquisadores observou as órbitas de 2 estrelas decaírem em cerca de 1 milissegundo por ano, enquanto circulavam em torno dos buracos negros que as acompanhavam. Os cientistas concluíram que essas mudanças na velocidade eram o resultado da matéria escura gerando atrito e arrasto sobre as estrelas. Com a ajuda de simulações computadorizadas dos sistemas de buracos negros, a equipe testou um modelo amplamente conhecido na cosmologia. Ele é chamado de modelo de fricção dinâmica da matéria escura e prevê uma certa perda de momento por objetos que estão interagindo gravitacionalmente com a matéria escura. E adivinhe só! A simulação correspondeu a essas previsões. Os resultados dessa pesquisa ajudaram a confirmar uma teoria que já existia há muito tempo, a de que os buracos negros podem realmente engolir a matéria escura que se aproxima demais. Como resultado, a matéria escura é redistribuída em torno dos buracos negros, criando áreas com densidades diferentes que podem influenciar as órbitas dos objetos ao redor, como as estrelas de que falamos. Por falar em buracos negros, existe uma teoria de que os buracos negros primordiais poderiam ser, na verdade, matéria escura. Esse tipo é hipotético, pois os cientistas nunca obtiveram nenhuma prova real de sua existência. Esses buracos são incrivelmente antigos e bem pequenos, para os padrões de buracos negros, é claro. Os astrônomos acreditam que eles podem ter surgido vários milissegundos após o Big Bang. Naquela época, as estrelas e as galáxias ainda não haviam nascido. Isso significa que os buracos negros primordiais provavelmente testemunharam toda a história do universo. Até o momento, os menores buracos negros primordiais provavelmente evaporaram, mas alguns maiores ainda podem estar espalhados pelo espaço. Se os buracos negros primordiais de fato existiram, eles poderiam aparecer porque, em algumas regiões do espaço, era mais quente, outras regiões eram mais frias e algumas áreas eram extremamente densas. Os cientistas acreditam que esses pontos densos poderiam se transformar em buracos negros primordiais. Mas o que é mais curioso? Que esses buracos podem ser tão pequenos exatamente porque surgiram logo após o Big Bang. O fato é que, quanto mais tempo um buraco negro levava para aparecer, maior ele era. A diferença de massa entre os buracos negros mais antigos, menores, e os mais novos, maiores, era incrível.
Compare a massa 1000 vezes maior do que a do nosso Sol com a de uma ervilha. Aí está. De qualquer forma, a ideia da conexão entre os buracos negros primordiais e a matéria escura, ou melhor, a ideia de que eles são a mesma coisa, permaneceu impopular por décadas. Mas, recentemente, os cientistas perceberam que há muito mais buracos negros no universo do que se costumava pensar. Isso significa que a teoria pode realmente funcionar. E a vasta e ainda oculta população de buracos negros do Big Bang poderia não apenas compor, mas ser a matéria escura. Afinal de contas, os astrônomos ainda não descobriram uma única partícula de matéria escura, mesmo depois de décadas de busca.